Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Chegamos à final de mais uma etapa, que foi a nossa quarta etapa. E hoje nós faremos uma revisão do conteúdo que vocês vão fazer o trabalho avaliativo. Então, estudem as páginas que foi disponibilizada no roteiro e na nossa agenda. Vamos lá, dar início à nossa revisão de hoje? Região Centro-Oeste. Observe no mapa a seguir os estados que fazem parte da região Centro-Oeste. Quais são eles? Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Em Goiás nós temos Goiânia como capital. Em Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Distrito Federal, Brasília. Agora leia o quadro abaixo, que apresenta a área e a população estimada de cada estado da região Centro-Oeste. Então, nós temos os estados, como a tia acabou de falar, Goiás. Qual a capital de Goiás? Goiânia. Mato Grosso, qual a capital de Mato Grosso? Cuiabá. Qual a capital de Mato Grosso do Sul? Campo Grande. Qual a capital do Distrito Federal? Brasília. Então, ao lado nós temos a área e do outro lado nós temos a população estimada. Algumas cidades da região Centro-Oeste surgiram com os movimentos das bandeiras e a exploração do ouro, outras com o desenvolvimento da agropecuária. A construção de Brasília, que ocorreu durante a década de 1950, tinha o objetivo de estimular a ocupação das regiões centrais do Brasil, planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em abril de 1960. Então, observe a seguir algumas imagens da região Centro-Oeste. Então, algumas cidades da região Centro-Oeste, elas surgiram com os movimentos das bandeiras e a exploração do ouro. Outras foi com o desenvolvimento da agropecuária. A construção de Brasília ocorreu no ano de 1950 e tinha como objetivo estimular a ocupação dessas regiões centrais do Brasil. Brasília foi uma cidade planejada e foi construída por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek. Ela foi inaugurada no ano de 1960. Observe a imagem. Antiga Catedral Metropolitana de Cuiabá, vista da cidade de Goiânia. Então, nessa imagem, nós podemos observar o Congresso Nacional em Brasília e, no outro lado, a descarga de colheita de milho em Juiná. Curiosidade: as terras indígenas. Desde a chegada dos portugueses em 1550, muitos povos indígenas foram dimizados, seja pela escravização, seja por doenças transmitidas pelos europeus. Além disso, a maior parte dos indígenas sofreu com a destruição do ambiente onde vivia, causada pela urbanização e pelo desmatamento. Para tentar minimizar esse problema, foram criadas diversas reservas indígenas, nas quais não é permitido desmatar nem construir, onde os indígenas vivem de acordo com seus costumes e tradições. A primeira terra indígena reconhecida pelo governo federal localiza-se na região Centro-Oeste. É o Parque Indígena de Xingu, criado em 1961.
Ele é resultado da ação política dos irmãos sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Nessa área, localizada no estado de Mato Grosso, estão reunidos diversos povos indígenas, formando uma população de mais de 4.000 pessoas. Observe a imagem. Aspectos humanos da região centro-oeste. População. Observe no mapa do próximo slide como a região centro-oeste é pouco povoada, isto é, com o número de habitantes é pequeno em relação ao tamanho do seu território. Além disso, repare como os habitantes da região estão concentrados nas capitais do estado e no Distrito Federal. Então, observe a imagem. Esse mapa da região centro-oeste é um mapa de distribuição da população. Ele é de 2016. Então, observe como a população é distribuída nessas regiões. Embora a ocupação portuguesa da região, que hoje corresponde ao centro-oeste, tenha começado no período colonial, com as bandeiras, o maior crescimento populacional ocorreu apenas no século XX, principalmente em virtude da construção de Brasília. A maior parte da população do centro-oeste é constituída de brancos e caboclos, e em alguns pontos da região, como ao norte do estado de Mato Grosso, predominam indígenas. Então, essa ocupação portuguesa da região centro-oeste, embora ela tenha começado no período colonial, o seu maior crescimento populacional só ocorreu no século XX, que foi principalmente em virtude da construção de Brasília. E a maior parte dessa população da região centro-oeste é constituída de brancos e caboclos. E em alguns pontos do estado de Mato Grosso predominam os indígenas. Trabalhadores tradicionais. Na região centro-oeste, destacam-se algumas atividades tradicionais desenvolvidas por diferentes trabalhadores, entre eles o boiadeiro, que cuida do gado, o garimpeiro, que trabalha no extrativismo mineral, o ervateiro, que extrai a erva mate, o seringueiro, que trabalha na extração de látex. E agora vamos ver o folclore. O folclore da região centro-oeste recebeu grande influência da cultura indígena. Algumas manifestações do folclore da região são cultos e festas populares, festas juninas e religiosas, cavalhada, tourada, danças e folguedos, congada, folia de reis, tambor, roda de São Gonçalo, lendas, Romãozinho, lobisomem, mula sem cabeça, pé de garrafa, negrinho do pastoreio. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando um grupo de Congo na festa de São Benedito em Nossa Senhora do Livramento. Aspectos naturais da região centro-oeste. O clima da região centro-oeste é tropical semiúmido, com frequências de chuvas de verão. A vegetação mais comum é o cerrado, o Pantanal mato-grossense, a maior planície inundável do mundo, estende-se pelo Paraguai e pela Bolívia, países que fazem fronteiras com o Brasil.
Cerrado. O cerrado ocorre principalmente na região centro-oeste do Brasil. Apresenta poucas árvores baixas, de tronco retorcido e casca grossa. Os arbustos são cercados de plantas rasteiras. Nos períodos de seca, a vegetação costuma pegar fogo. Quando acontece naturalmente, essa queimada é fundamental para que algumas sementes de árvores brotem. Observe a imagem. Essa imagem é o cerrado. Distribuição do cerrado. Grandes árvores do cerrado estão sendo desmatadas com o objetivo de abrir espaço para as atividades ligadas à agricultura e à pecuária. A maior parte da vegetação nativa já foi eliminada, como é possível observar no mapa ao lado. Na região centro-oeste, o cerrado foi muito mais devastado que a floresta amazônica, pois durante muito tempo esse período de vegetação era visto como pobre em diversidade e, portanto, não havia grande preocupação ao substituí-lo por cultivos e pastagens. Observe a imagem. Então, esse mapa ele está mostrando justamente essa vegetação na região centro-oeste. A área vermelha, como vocês podem observar na legenda, é a área desmatada. No entanto, muitos estudiosos se dedicaram a pesquisar o cerrado e revelaram as enormes riquezas dessa vegetação. Atualmente, muitas pessoas lutam pela preservação do cerrado. Observe a imagem. Plantação de eucalipto ao lado do cerrado nativo, em Alto Paraíso. Vegetação pantaneira. A vegetação pantaneira ocorre nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e é inundada pelas águas do rio Paraguai na época das enchentes. É rica e variada, composta de espécies vegetais típicas de florestas, cerrados e campos. A principal característica desta vegetação está associada ao Pantanal, única vegetação do Brasil onde é encontrada. Durante 3 meses do ano, na estação das chuvas, a maior parte das terras permanece coberta pela água. Nessa vegetação vivem inúmeras espécies de aves e de outros animais do Pantanal brasileiro. Então, a vegetação pantaneira, ela ocorre em que estados? Nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E ela é inundada pelas águas do rio Paraguai na época das cheias. Ela também é rica e variada e composta de diversas espécies de vegetais típicos da floresta, de cerrado e de campo. E a sua principal característica, ela está associada ao Pantanal, que é a única região do Brasil onde é encontrada. Então, nessa vegetação também vivem inúmeras espécies de árvores e de outros animais do Pantanal brasileiro. Observe a imagem. Paisagem do Pantanal em Corumbá. O ciclo das águas no Pantanal. O Pantanal é formado por uma área de 200 mil quilômetros, dos quais 100 mil quilômetros ficam totalmente inundados de novembro a fevereiro, durante o período das cheias. Trata-se da maior planície alagada do planeta. O ciclo das águas é o ciclo da vida no Pantanal. Em março, quando elas começam a baixar, o céu é cortado por aves de todas as cores.
Quando os rios voltam para o seu leito normal, surgem inúmeras lagoas repletas de peixes, jacarés e outros animais. Observe a imagem. Então, essa imagem é uma imagem do Pantanal. Em outubro é a vez da Piracema, nome que os indígenas deram à viagem que os peixes fazem rio acima para desovar. Leia a seguir um texto que destaca a importância do ciclo das águas para os peixes e outras espécies animais do Pantanal. Durante a época das cheias, cardumes e mais cardumes sobem os rios para a desova, no conhecido fenômeno da piracema. Os filhotes se alimentam de micro-organismos e de vegetação aquática, como os aguapés, que cobrem as áreas inundadas, ou baias, conforme se diz a região. Quando vem a vazante, muitos rios interrompem seus cursos, formando uma sequência de pequenos lagos, onde jacarés, cobras, pequenos roedores e pássaros fazem a festa. Numa lagoa de 2 metros quadrados se encontram 60 espécies de peixes convivendo lado a lado, contabiliza Francisco de Arruda Machado, o Chico, biólogo da Universidade Federal de Mato Grosso. Aspectos econômicos da região Centro-Oeste, a agricultura. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul são responsáveis pela maior parte da produção agrícola do Centro-Oeste. Os principais produtos cultivados são arroz, milho, mandioca, feijão, cana-de-açúcar, soja e café. Na região Centro-Oeste, predominam as monoculturas de soja, desenvolvidas em grandes propriedades. Outra característica da produção de soja na região é o uso de máquinas para as diversas etapas do cultivo, o que também contribui para que a produção seja bastante elevada. Então, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, eles são responsáveis pela maior parte da produção agrícola da região Centro-Oeste. Quais são os principais produtos cultivados? O arroz, o milho, a mandioca, o feijão, a cana-de-açúcar, a soja e o café. E outras características da produção da região é o uso de máquinas para as diversas etapas do cultivo, o que também contribui para que a produção seja bastante elevada. Observe a imagem. Plantação de soja. Observe o mapa. Esse mapa, ele está mostrando o cultivo da soja em 2016. A pecuária. A pecuária é a principal atividade econômica do Centro-Oeste. O maior rebanho é o de bovinos, cuja produção corresponde a quase metade do rebanho brasileiro. As áreas de criação mais importantes encontram-se em Goiás e no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Então, a pecuária é a principal atividade econômica da região Centro-Oeste. Observe a imagem. Travessia de gado em Rio do Pantanal, em Corumbá. Atualmente, muitas fazendas criam jacaré de acordo com a lei. Porém, há alguns anos, a caça descontrolada no Pantanal mato-grossense quase exterminou a população de jacarés e ariranhas. Essa caça era praticada pelos coureiros, pessoas que comercializavam a pele desses animais. Embora a caça seja proibida no Pantanal,
ainda há animais como o cervo do Pantanal, as capivaras, as onças e outros que são ameaçados de extinção por causa da prática ilegal da caça. Observe a imagem. Então, essa é uma criação de jacaré para a comercialização do couro e carne em Corumbá. Curiosidade: a criação de gado bovino. No Brasil, existem diferentes espécies de gado. O maior rebanho é o de bovinos, de bois, que fornece principalmente carne, leite e couro. A criação de gado pode ser feita de forma extensiva ou intensiva. Na criação extensiva, o gado é criado em grandes pastagens e precisa de menor investimentos. O gado é criado mais solto. Esse tipo de criação representa uma grande preocupação para os ambientalistas, pois envolve constante desmatamento para a expansão das áreas de criação. Na criação intensiva, o gado é criado em estábulos, ou seja, ele é criado preso. Os animais são vacinados e recebem alimentação especial. Além disso, existe uma preocupação com a higiene dos animais e do local onde vivem. No entanto, o confinamento, segundo os ambientalistas, é muito cruel para os animais. Outro problema causado pela expansão da criação intensiva de gado é o aumento das áreas de desmatamento da floresta amazônica. Isto vem ocorrendo principalmente no estado de Mato Grosso. Observe a imagem. Criação de gado em Campo Grande. O extrativismo. O extrativismo é uma atividade que ainda tem grande importância no Centro-Oeste, embora esteja em decadência. No extrativismo vegetal, destacam-se a erva mate, principalmente em Mato Grosso do Sul, o látex, na floresta amazônica, no norte de Mato Grosso, as madeiras e o tanino, usado na indústria do couro. A pesca, que faz parte do extrativismo animal, é importante no Pantanal, mas como vem sendo realizada em grande escala, está pondo em risco a rica variedade de peixes da região. Na extração mineral, destacam-se o diamante, o cristal de rocha, o manganês e o ferro. Então, o extrativismo é uma atividade que ainda tem uma grande importância na região Centro-Oeste, embora ela esteja em decadência. Observe a imagem. Exploração de ferro e o manganês em Corumbá. Agora vamos ver a indústria. A atividade industrial na região Centro-Oeste é pouco desenvolvida. Entre as indústrias que se destacam estão a de produtos alimentícios, de minerais não metálicos e de exploração madeireira. Os centros industriais mais importantes são Goiânia, Anápolis, Brasília, Campo Grande e Corumbá. E agora vamos ver o comércio. O comércio é mais intenso nas capitais dos estados, mas também é uma atividade importante em outras cidades da região. O Centro-Oeste vende principalmente gado, erva mate, cereais, minérios e compra sobretudo veículos, combustíveis, máquinas, trigo e açúcar. Então, o comércio é o mais intenso nas capitais dos estados, mas também é uma atividade muito importante em outras cidades da região Centro-Oeste. E agora vamos ver o transporte.
A rede de transportes da região ainda é pouco desenvolvida. As principais rodovias são Belém-Brasília, Transpantaneira, que passa pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atravessando o Pantanal, e Cuiabá-Santarém, que liga Mato Grosso ao interior do estado do Pará. Poucas rodovias passam pela região. A mais importante é a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que liga Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a Bauru, em São Paulo. A navegação fluvial é realizada mais intensamente no Rio Paraguai e seus afluentes. É utilizada sobretudo para o transporte de mercadorias. O principal porto fluvial do Centro-Oeste está localizado no município de Corumbá. O transporte aéreo é fundamental para a região Centro-Oeste. Ele permite a ligação com as regiões mais distantes e isoladas. A região dispõe de aeroportos de grande movimento. O mais importante é o Aeroporto Internacional de Brasília. Então, a navegação fluvial ela é realizada mais intensamente no Rio Paraguai e em seus afluentes. Observe a imagem. Então, essa é a Transpantaneira. Turismo. Entre os lugares que oferecem atividades turísticas na região Centro-Oeste, destacam-se Brasília, pela arquitetura de seus edifícios públicos, do Palácio da Alvorada, de suas igrejas e teatros. Caldas Novas, em Goiás, por suas fontes termais, que são águas medicinais com temperaturas mais quentes que a do ambiente onde se encontram. A cidade de Goiás, no estado de mesmo nome, com construção da época do Brasil colonial. Bonito e Pantanal Mato Grossense, com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% no estado de Mato Grosso, cujo turismo ecológico tem sido recomendado pelos ambientalistas como forma de preservar sua flora e sua fauna. Observe as fotos no próximo slide, que mostram algumas atividades turísticas dessa região. Então, esse é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Catedral em Brasília. Turminha, nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.